Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Dança Podcast. Hoje é um episódio especial, porque eu estou aqui com uma amiga e aluna da Casa da Dança. Ela que faz parte da nossa história já tem muitos anos. E, inclusive, a gente vai contar um pouquinho de como foi o começo dela. Que foi que ela não gostou de mim no começo e ela vai explicar um pouco dessa história. Não, mentira. Hoje a gente é amigo, a gente tem uma amizade construída depois de muitos anos juntos. A gente já tá desde a primeira casa da dança juntos, já faz bastante tempo. Ela que tem história com uma outra pessoa aqui que já participou do programa, que já deu spoilers um pouco da história. Mas a gente quer entender um pouquinho primeiro. Quem é você? Se apresente. Eu sou Ângela Leite, aluna da Casa da Dança, com muito orgulho. Ah, coisa boa, coisa gostosa. E ela que faz parte da nossa história vai contar um pouquinho de como foi a introdução, a introdução da dança na vida dela. E quem é essa outra pessoa que já faz parte da história aqui do programa, que faz parte também da Casa da Dança. Depois ela vai contar. Vamos começar do começo, Ângela Leite. Primeiro, como que a dança entrou na tua vida? Conta pra gente. Primeiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Coisa boa. Então, Ti, foi assim, foi a dança assim, eu sempre gostei de dançar, né? Dançava, ia para bailinho, dançava passinhos, essas coisas assim. Frequentava matinê, comecei a ir no matinê, porque à noite eu não podia ir para baile. Aí eu ia com a minha prima, né, para matinê. Foi assim que eu comecei a gostar da dança, mas assim, matinê era passinho, então não dançava dois. Sim. O que eu dançava dois era lentinha, música lenta. Aqueles bailinhos de garagem. Isso. Não, eu não peguei baile de garagem, não. Já era no. Já era outra época, desculpa. Isso, não, eu ia pra matinê, depois da matinê tinha a balada à noite, né? Ah, boa. Aí assim, foi assim, aí eu comecei, eu gostava de dançar. Agora, a dança de salão foi um acaso, assim. Eu estava fazendo um curso, né, para tirar carta de autoescola, e aí no intervalo da aula, uma moça lá falou assim, vamos até ali, que tem dança ali, vamos ver um pouquinho, né, passar uns 10 minutinhos, era só atravessar a rua. Aí eu fui. Aí se você me perguntar hoje quem é a moça, qual o nome, eu não lembro. Não sei quem foi, mas ela foi, me apresentou. Foi uma pessoa aleatória ali na aula. Porque depois perdi o contato e eu não sei. Eu lembro assim, engraçado que eu lembro da fisionomia dela, do físico dela. Mas nome dela eu não lembro. Entendi. Então, aí chegando lá, eu vi pessoas conhecidas da minha infância. Tinha um colega meu que ele era instrutor de dança lá. Ai, que legal. Aí eu falei, que legal. E fazia tempo que eu não, né? Sim. Não perdi o contato, mudei de bairro, então não tinha mais contato. Eu falei, que legal. Eu já encontrei uma pessoa conhecida, já, legal. Aí eu só fiquei assistindo, aí me deu vontade. Aí todos os intervalos eu ia. Aí quando acabou a aula, eu continuei indo. Aí eu comecei a participar da aula, porque antes não participava, porque o tempo não dava. Aí era Quintas Dançantes, eu acho. O nome ainda era Porto da Vila, nem existe mais, pegou fogo o lugar. Só para contextualizar, a Ângela, ela é shopping, do Guarujá. Lá, a Ângela, ela é do Guarujá. sou do Guarujá. E esse local que ela tá falando era um local lá no Guarujá, que acabou pegando fogo depois. Isso, Cardoso. Comecei aí depois das Quintas Dançantes, aí tinha o Sábado para Bailar, que era dele também. Aí eu já comecei a emendar no sábado, que aí tinha a dança de salão antes de entrar o pagode, né? Aí foi assim, aí eu comecei ali na aula, não fazia aula, não ia em academia. Só que aí eu vi as pessoas dançar e eu percebia que as pessoas iam indo. Aí eu comecei a ter vontade de evoluir, porque até então eu entrava na aula e dançava girinho, né? Uhum. Gira pra cá, gira pra lá. Aí eu comecei a interessar e eu até falei pro meu colega, falei assim, um dia eu vou dançar igual a moça, porque eu achava lindo a moça dançando. Aí eu entrei na academia, né? Aí fui fazer aula com Elisa e Eliseu, na Academia Motivação, lá no Guarujá. E aí tudo começou. Aí fui para lá e entrei numa aula mista, que era samba e forró.
E assim, aí depois de um tempo eles começaram a dar um pouquinho de cada coisa. Aí dava um pouquinho de samba rock, só assim, introdução. Aham. Aí foi indo, aí eu fui pegando gosto, aí não consegui mais parar. Aí dessa academia, terminava a minha aula, eles davam em outra academia. Aí eu ia junto para outra academia, aí conheci mais pessoas na outra academia, entendeu? Caramba. Era assim. Aí eu falei, eu comecei a acompanhar. Aí pronto, aí danou-se tudo. Aí já era, já não Aí conseguia mais ficar em o casa. bichinho da dança te mordeu. Mordeu. Eu lembro que eu fazia, do centro comunitário, eu fazia ginástica. Era segunda, quarta e sexta. Eu parei porque eu queria dançar, né? Então não dava, o horário não batia. Aham. Aí eu larguei tudo e fiquei só na dança. Boa. E foi assim. Boa, assim que Começou começou. desse jeito. Beleza. Começou. Aí, isso foi em que ano, mais ou menos? Você lembra? 2009. 2009. Foi 2009. Beleza. Aí, a tua história com esse ser humano que a gente citou já tinha se cruzado? Não, não. Então conta um Eu pouquinho. comecei antes. Você começou na dança, aí você Eu já começou... dançava, quando eu conheci ele, eu já dançava. Certo. Aí a gente começou a namorar, tudo, aí ele foi comigo, ele contou aqui, né? Ele foi comigo numa aula, ele não gostou muito, Mas porque... vamos fazer mistério. Não vamos citar quem é. Tá. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Vamos deixar o Ninguém suspense. Aí ele foi contigo numa aula e aí? Então, aí ele ficou lá sentadinho, aí ele foi, até no dia, eu levei minha sobrinha. Inclusive, hoje ela tá fazendo 21 anos, é que eu levei. Aí, a Eduarda. hoje é dia Um 5 beijo, de meu março. amor. Como que é o nome dela? Como que é o nome dela? Eduarda. Eduarda. Boa. Ó, os parabéns Eduarda. no dia 5 de Eduarda, março. Esse episódio ele vai sair um pouquinho depois, mas fica aí os parabéns que hoje, sexta-feira, dia 5 de março, é aniversário da Eduarda. Um beijo. Boa, aí teu aniversário. Tua sobrinha foi contigo nessa aula e aí? Isso. Aí ficou lá com ele, né? Sentadinho lá na cadeirinha, esperando eu dançar, né? E aí ele não gostou muito, né? Eu não sei que ele ficou com ciúmes, porque não era o mundo dele, né? Ele também nunca tinha me visto dançar, ele já sabia que eu dançava, mas ele não presenciou, né? Aham. Aí depois disso, acho que ele teve vontade, né? Não sei. Será? Esse foi por mim, na verdade, né? Você ouviu a história, né, que ele contou? Eu vi, mas aí... Tinha partes que você não sabia ali? Não, eu sabia. Sabia de tudo? Sabia que ele encontrou Aí a dança depois de muitos anos por tua causa? Sim, não, sabia. Ele nunca admitiu. Pra mim, não, ele foi admitir no vídeo. Então, quando eu falava, ele é nada. Mas eu sabia que era, entendeu? Mas... Boa, mas esse programa não é sobre você, tá, o ser humano que você tá escutando aí o programa dela? Não é sobre você. Agora sou eu. Agora é ela. Minha vez. Boa. Aí você ele foi nessa aula com você e a história de vocês começou a partir daí vocês já estavam namorando, você começou, você já tava dançando e ele começou a dançar a partir daí. Isso. Né? Aí vocês se desencontraram, seguiram caminhos diferentes. E como que foi esse teu caminho? Tu continuou dançando todo esse tempo? Continuei dançando, eu continuei com a minha vidinha lá no Guarujá. Para Santos eu não vinha muito, era bem pouco assim, eu não frequentava muito não. Eu passei a frequentar mais Santos, depois que a gente voltou, que um tempo a gente ficou separado, aí quando voltou, aí eu comecei a frequentar mais Santos, né? Legal. E aí... vim parar na casa da dança. Show. Mas antes da gente começar a tua história na casa, vamos falar um pouquinho sobre o quão importante foi a tua história com Elias e com Eliseu. Conta um pouquinho de como eram as aulas. Porque assim, o bichinho te mordeu e aí tu não parou mais. Tu começou a assumir uma turma atrás da outra, começou a fazer um monte de aula o Elias eu não conheço muito, mas o Eliseu eu conheço há muito tempo e tenho muito contato com ele. O Elias parece ser um cara gente boa, mas eu tenho mais contato com o Eliseu. E o Eliseu é aquele cara, é um amor de pessoa, né? É aquele cara que todo mundo chega perto e já tem vontade de abraçar. Verdade. O fato do Eliseu ser esse cara, eu acredito que tenha contribuído, né? Pra você gostar mais das danças. Então, como que era o sistema na época? Porque a gente normalmente vê um homem e uma mulher dando aula.
E o Sim, que é legal é que eles são irmãos gêmeos e até isso. confunde, até tinha época que confundia, que eu não sabia quem era quem. É Como é que verdade, era no essas... começo eu também confundia, eu confundia muito. Aí depois, né, o Elias foi mudando, mudando, agora dá pra gente conhecer bem. Da... Então, tinha assim, a aula deles tinha as meninas que auxiliavam eles, entendeu? Ah, sim. Tinha a Michele, que fez aula com você também na casa, Que era a mulher tinha do... a mulher do Mulher do Thiago. Thiago, isso. Isso. Aí tinha a Nani, né? Que é a Maiara, hoje ela nem tá mais aqui, tá morando em Portugal. Tinha a Slane, que também ajudava eles. Então tinha referência lá das meninas, entendeu? Legal. Que eu admirava dançando também, né? Quando eu passei a ir na academia, aí eu falei, ai, que legal, né? Mas, assim, foi uma experiência muito boa. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui, eu estava com muito medo. Eu fui na intenção, assim, de assistir. Aham, Né? Eu ia ficar lá no cantinho, sentada, não ia fazer a aula, porque eu falei assim, não sei como é que é, não sei se eu vou conseguir, né? sim. Aí eu fiquei lá, só que aí eles não deixaram, eles falaram, não, entra, é tranquila a aula. Aí eu fui, com medinho, aí eu percebi que dava, entendeu? Eu continuar para eu fazer a aula, eu gostei do que eu dancei ali, entendeu? Show. Aí eu falei, eu acho que eu vou ficar. E assim foi uma experiência ótima. Aí eu tenho minhas referências das minhas amigas, porque hoje, assim, não foram só instrutoras, viraram minhas amigas, entendeu? Eu considero demais. Tinha a Nath também, de vez em quando ia, ajudava eles também. Legal. Então, assim, eu entrei, eles tinham a turma deles, entendeu? Aí eu Aham. entrei depois. E agora é minha turma também. Legal, legal. É importante porque onde a gente começa faz parte da nossa história, da nossa construção, né? Isso, E verdade. eu acho que onde a gente vai, a gente acaba deixando também um pinguinho da nossa essência, né? Um pouquinho da gente. Nossa, Tenho demais. certeza que você tá marcada lá, não só como eles estão marcados na tua vida. Boa. Eu agradeço muito, assim, uma bagagem assim muito boa, eu aprendi muito. Aprendi a gostar do Zouk, porque eles começaram a dar um pouquinho de Zouk, e aí eu falava, esse negócio é legal, né? Porque até então lá no Guarujá não tinha muito Zouk, pelo menos eu não conhecia. Sim. E aí quando eles começaram, né, a desenvolver um pouquinho com a gente, o básico, aí depois quando ia pro forró, eu tinha um projeto de forró, e nos intervalos tocava o Zouk, aí eu fui gostando, entendeu? Foi assim que começou o bichinho do Zouk também, porque meu negócio era samba e forró. Assim, forró eu sempre fiz, gostei, mas, né, fazia porque fazia parte da aula, né? Sim, sim. Aí quando conheceu o samba e o Zuki, foi um pouco. Aí o samba, eu falei, caramba, isso. Aí eu vi as meninas dançar, falei, meu Deus, eu quero dançar assim. Não que eu hoje dance assim, mas, né, já tá ótimo. Não, vou falar a verdade aqui. A Ângela, ela é muito desacreditada nos resultados dela, mas as pessoas elogiam muito o quanto ela tá dançando bem, os resultados que ela tem hoje. Então, depois vocês vão lá no perfil da Ângela, deixa eu até deixar aqui na tela aqui, deixa eu colocar aqui na tela, angela.pereira.leite. Tem vídeo teu dançando no teu Instagram? Nunca parei pra pensar nisso, tem? Não, Ti, Tu não. não Isso é uma coloca, né? coisa que, não, eu não coloco. Eu não gosto de me ver dançando. Aí, tá vendo? Então faz o Eu seguinte, ó. tenho, eu tenho no meu celular, lá na galeria, mas eu não posso. Eu não. Ó, Ai, não. então, ó, Ainda não hoje tá bom. vocês vão assistir esse podcast, que deve estar saindo na semana seguinte, né? Mas enfim, hoje você tá assistindo esse podcast. Você vai lá no perfil da Ângela, lá no Instagram, e você vai cobrar vídeo dela dançando no Instagram dela. Tá? Compromisso com você. Nossa, vou ter que procurar, viu? Porque tem bem pouco. Agora você se Aí, lascou. às vezes eu fujo até assim de filmagem. Ai, não, vai me pegar aqui. Eu não gosto muito, não. Aí, tá vendo? Tem vídeo, inclusive, meu e dela dançando, que eu usei como propaganda aqui na casa, e ela não tem nem coragem de postar, olha que abestada, né? Então você hoje que tá assistindo esse podcast, a história dela, quando acabar esse podcast, você vai lá no Instagram dela e você vai falar, Ângela, Ó, eu quero ver você dançando. Compromisso assumido, hein, comigo, hein? Bom, tá aqui, ó, na tela, ó. O bit.ly.dança podcast pra você acessar as redes do Dança Podcast. E @Angela Pereira Leite, angela.pereira.leite, pra você ir lá no Instagram dela e pedir esse compromisso que ela assumiu comigo de postar vídeo, que ela vai postar
nesse final de semana. Nesse final de semana. Pronto, compromisso assumido. Aí você vai ver Ai, meu Deus. a galera respondendo os seus vídeos. Boa. Bom, então a gente contou um pouquinho de como você iniciou. Foi uma coisa assim espontânea, foi algo natural que aconteceu, né? Não foi uma coisa... Normalmente os gatilhos pra gente começar a dançar é algum momento, alguma coisa que a gente tá passando na vida, que a gente acaba procurando um novo círculo social, uma nova forma de sorrir, de se divertir, né? De socializar, de melhorar a nossa coordenação motora. Tem vários. Tem recomendação médica, né? Do psiquiatra, do psicólogo, quase que não sai. É. E no teu caso foi uma coisa diferente, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Foi um gatilho de uma pessoa, que hoje você não lembra nem o nome dela, mas ela deve. Se ela assistir esse podcast, fala qual é seu nome aí. Um dia talvez ela assista. E foi uma coisa natural, foi bem legal. É um caso diferente, é uma coisa gostosa. Você vê que assim, você não precisa estar precisando muito, você não precisa estar com uma situação urgente, precisando muito recorrer a alguma coisa, alguma situação para procurar a dança. A dança é uma coisa gostosa, natural, e no caso da Ângela, ela entrou de uma forma diferente na vida dela. Foi para ela se divertir, para ela brincar, para ela sorrir mais. E ela não estava passando por nenhum apuro naquele momento para recorrer à dança. Mas a dança eu tenho certeza que hoje ajuda ela no dia a dia dela, dá força pra gente lutar, pra gente levantar, a gente fica mais feliz, a gente socializa, a gente brinca, a gente come junto, faz um monte de coisa junto e vira um novo círculo social, né? Verdade. Boa. Então, esse é um pouquinho da história da Ângela, de como ela entrou na dança. Agora vamos contar um pouco da tua história com a Casa da Dança. Desde o começo e desde aquela versão lá que você ficou sentada na primeira aula. Vamos contar essa parte aí. Pode contar tudo. Aqui não esconde nada, dê nome aos bois. Não, então, aí a Casa da Dança, eu fui com o Milton, né? Ele ia ter aula, eu fui acompanhar, que depois ele ia me levar em casa, né? Eu vim na missa com ele, aí depois fui para lá. E aí, como eu já dançava, eu falei, que legal, né? Já que eu vou ficar lá 1 hora e pouco sem, né? Acho que ele vai me convidar para dançar. Por quê? Porque eu estava acostumada a esse tratamento, entendeu? Quando eu fui na minha primeira aula, eu fui convidada para entrar na aula. Aí só que o professor não chamou, eu fiquei lá 1 hora e pouquinho olhando e babando, que era samba. E aí o que ele estava dando, eu reconhecia, eu falei assim, eu consigo fazer isso, eu pensava comigo, né? Assim, eu ia conseguir dançar aqui, né? Mas ele não chamou, né? Meu professor, e quem era Thiago esse professor? Oliveira. Thiago Oliveira, ele não me convidou, eu saí de lá assim, nossa. Frustrada. Eu não lembro se acho que eu comentei com o Milton, falei, nossa, ele nem convida, é uma visita, eu posso ser aluna dele no futuro. Boa. Eu fiquei muito chateada. Aí eu falei, não, mas tudo bem, tá, né? Normal, passou. E aí eu não lembro bem como foi o momento, acho que foi quando começou a pegar o bichinho do Zouk, aí o pessoal procurou fazer aula de Zouk. E aí, na época, o Zouk da casa era a Tina Matos. Exato. Né? E o pessoal conhecia ela já. Eu não conhecia porque eu era novinha na dança, então eu não tinha conhecimento, eu não sabia quem eram as pessoas da dança, né? Eu conheci o Regis, para mim era ele, meu mundo era assim muito fechado, entendeu? Então a dança foi assim, nossa, depois é tanta gente que dança, tanta gente com talento, eu nem sabia que existia, entendeu? Que tinha essa parte do profissional da dança, assim, entendeu? Perfeito. Aí o grupinho se reuniu para fazer a aula na casa, né? E abrir turma. Aí veio eu, tia, a Nath, né? Você lembra? Aí tinha o Gustavo, acho que foram esses. Sim. Aí depois, com o tempo, acabou, né? A turma da Tina passou para você. Aí foi nesse tempo que a casa já mudou também de endereço. Então, eu também sou cria da Princesa Isabel. Também né? Porque foi logo depois que eu vi a apresentação do Milton, né? Que foi, né, o evento da casa. Aí logo depois eu fui assistir a aula dele.
E logo depois eu entrei na casa, então eu sou de lá também. Perfeito. Eu tenho. Desde o começo, desde os primórdios, Casa da Dança. Desde o começo. E agora depois... vamos contextualizar. Você lembra por que eu não te chamei pra dançar? Pra dançar ou pra aula? Eu te contei um pouco. É porque assim, ó. Isso foi há mais ou menos 6, 7 anos atrás. Eu ainda tava me encontrando como... Isso não é justificativa, tá, gente? Isso é uma coisa verdadeira mesmo. Eu não tinha maturidade ainda como professor, não só para administrar a aula, mas também para entender esse universo da dança, por que as pessoas procuram a dança, o que é interessante fazer numa aula. Hoje eu tenho um pensamento mais consolidado, uma ideia mais consolidada sobre o que oferecer, quem eu sou e como eu vou tratar esse universo na minha escola, aqui nas minhas aulas. Mas na época eu não tinha muita ideia. Eu fui lançado na dança muito cedo, né? Eu comecei com 15 anos e já comecei a dar aula pouco tempo depois. Graças a Deus o Elias e a Dete me deram oportunidade cedo, lá na aerodança, mas eu não tinha maturidade. Então eu fiz muita besteira na minha carreira, como me consolidando como professor. Então, você dá poder para um jovem, para um adolescente, em formação, é bom. Eu não vou dizer que é ruim, porque ele precisa amadurecer, ou no amor ou na dor, como as pessoas falam. E eu amadureci dando cabeçada. Mas também tendo muita oportunidade. As pessoas abriram muitas portas pra mim. Então, essa oportunidade foram os meus pais que abriram. Meu pai abriu a escola junto com a minha mãe, pra mim, pra minha irmã também. E foi uma coisa que aconteceu muito cedo e eu não tinha maturidade pra administrar isso. Eu não tinha ciência do quão importante é uma aula de dança na vida de uma pessoa. Então eu não tô me defendendo, não. Hoje eu olho pra trás e eu me arrependo de muita coisa que eu fiz, mas sem isso eu provavelmente não seria o que eu sou hoje, né? Quem eu sou, e não teria essa maturidade pra entender o universo da dança na vida das pessoas. Então hoje eu entendo que, diante de tudo que eu fiz, que eu poderia ter feito diferente, graças a Deus eu não magoei mais pessoas, né? Eu não magoei pessoas a ponto de perdê-las da dança, né? De fazer com que elas saíssem da dança. Talvez eu tenha feito isso enquanto jovem, talvez não, eu não sei. Se eu magoei alguém, se eu chateei alguém, eu sinceramente peço que me perdoe, que me desculpe, né? Mas graças a Deus a gente não perdeu a Ângela, porque hoje a gente se tornou amigo e ela é nossa aluna. E é uma das alunas mais fiéis mesmo que tem na casa. Ela tá há muito tempo com a gente e nunca abandonou a gente, nem na pandemia. Então, assim, eu teria perdido, ou pior, magoado uma pessoa gratuitamente, sabe? Por uma ação que não foi mal intencionada. Eu não fui mal intencionado, né? Eu não quis magoá-la, mas a ausência da minha ação também causou uma chateação. Foi uma besteira naquele momento. Aliás, hoje, olhando, mas naquele momento foi algo importante pra ela, porque ela queria fazer aula, era algo importante. Ela queria participar daquele momento. Então, assim, hoje a gente olha, poxa, foi um momento assim e tal, me desliguei, nem me liguei nessa situação onde você estava sentada, talvez eu estivesse desatento, prestando atenção na aula, mas hoje eu vejo isso, mas naquele momento eu sei que era importante pra você. E que bom que não te magoou a ponto de te fazer sair da dança, né? Então é bom falar sobre isso, porque a gente é humano, a gente é passível de erro, né? E a gente fez muita coisa enquanto as pessoas acompanharam o meu amadurecimento na dança, né? Eu não amadureci fora da dança e comecei a dar aula. Não, eu amadureci na vida e na dança ao mesmo tempo. Então muita gente acompanhou esse processo. E a Ângela foi até uma delas. Tanto é que ela tá com a gente até hoje. E eu não sei porquê, né? Porque depois de tudo isso, ela ainda... Meu Deus. Só fortaleceu esse carinho. Não, talvez se você tivesse feito diferente, eu não teria ficado. Tá vendo? Repente, se fosse muito fácil, né? Porque eu pensei assim, agora eu vou... Aí quando surgiu a oportunidade do Zuc, eu falei, agora eu vou fazer aula lá.
entendeu? Ah, tá vendo? Eu vou. É. E ó, fica aí para um relacionamento, uma lição aí. Quando é muito fácil, a gente não dá valor. Então eu fiz um charme pra ela, fiz um doce, falei, não, não é tão fácil assim. Entendeu? Foi. Não. Bom, então isso foi quando você entrou na casa e aí começou a história com a Casa da Dança. Aí a Casa da Dança, logo em seguida você falou que mudou pro novo endereço, que foi a Carvalho de Mendonça. E quando foi que a gente começou a ter aula juntos? Qual foi a Foi na aula? Carvalho. Não, não, mas Foi o qual foi? Zuki. Foi o Zuki? Foi, porque aí a turma passou para você, o pessoal também fez aula na Carvalho, o pessoal que estava na Princesa. Sim. Eu lembro que, né, tem até foto A na aula Michelle, o lá. Thiago, a E Nath. aí depois eles, né, não frequentaram mais, porque aí, você lembra, né, o Thiago tinha o programa do turno, a Michelle também, que é Sim. enfermeira, então tinha dia que ela não conseguia ir. Aí cada um foi, aí eu continuei, da turma fui eu, né? Aham. E o Milton, porque ele já fazia aula lá, né? Então Sim. ficou eu e ele, né? Mas ele já era de lá, né? Sim. Aí começou com o Zuc, aí depois veio o samba, né? Aí eu não lembro qual foi o momento que eu entrei na aula de samba, eu não lembro. Assim, mas eu já acho que o samba eu já estava na Carvalho, foi lá que começou, Ah, legal. né? Acho que Aham. foi, né? Não, Será que foi, acho, Thiago? eu acho que foi, sim. Foi, ou foi aqui. Eu não lembro se eu comecei a fazer o samba lá. Não, eu acho que foi sim. Porque É, essa turma de samba, se eu não me engano, vem desde a Carvalho. É, desde a Carvalho. Que já tava o Marcelo, a Cíntia. é, Tava, acho que vocês já é estavam, verdade. sim. É. É, É, porque tinha. No momento a gente não tinha ainda integrado as turmas, né? Ainda as turmas não estavam. Não tinham se juntado. Então tinham turmas com experiências diferentes lá na época. E aí chegou um determinado momento onde a gente conseguiu alinhar os conteúdos e foi se juntando. Bom, enfim, mas isso é um detalhe técnico. Mas vamos falar sobre a tua história. Vamos lá. Aí tem um momento onde a gente chegou na Carvalho, você começou a frequentar as aulas, morando no Guarujá e vindo para Santos. Por que você tá fazendo ser humano? Me explica isso. Que amor, que carinho que é esse que você faz aula em Santos morando no Guarujá? Conta um pouco disso aí. Por que você então, continuou? eu continuei, porque eu queria dançar, Sendo né? que as pessoas nem te convidam na primeira aula. É, sendo que as pessoas nem me convidam. Então, porque acabou lá no Guarujá, eles pararam de dar aula nas academias. Ah, entendi. Só Era tá isso, aqui porque porque na acabou, né? segunda, sim, Thiago, agora eu lembrei, na segunda eu fazia com eles, entendeu? Aham. Aí depois acabou a aula lá, eu falei assim, poxa, Vão eu preencher vou esse ficar sem. dia. Aí foi quando eu voltei a namorar com o Milton, entendeu? Nesse meio tempo assim a gente se entendeu. Aí eu Hum, comecei a frequentar as aulas aqui, porque aí eu morando lá, eu tinha com quem vir para cá e depois voltar, né? sim, Porque na época, acho que sozinha eu não faria isso, pelo trajeto, né? Porque aí sim, já era complicado pela distância do meu serviço também, sim. entendeu? Eu não ia conseguir chegar a tempo de aula nenhuma, entendeu? Aham. Vamos, Aí foi isso porque eu entrei no samba. Acabou lá, eu não fazia samba e eu gostava muito. Aí Ah, eu entrei na aula de samba. entendi. E você trabalha em Bertioga, né? Joga. Trabalha em Bertioga, mora no Guarujá e faz aula em Santos. Ser humano, ela preenche a Baixada Santista. Ela Eu falei, percorre a Baixada verdade. Santista. Ai, meu Deus. Bom, aí. E quando eu conto, ninguém acredita. Fala, nossa, mas você... quando, né, tem os companheiros de ônibus, né, falam assim, você vai descer aqui hoje? Hoje eu tenho aula. Nossa, você vai para aula em Santos? Aí depois eu falo assim, vou. É, Isso que é vontade. Eu falo assim, é mesmo. é. Não Então, perco. só pra vocês entenderem. Então é força de vontade A mesmo, Ângela, ela tá 6, 7 anos nessa pegada já. nessa pegada. Ela trabalha em Bertioga, faz aula em Santos e mora no Guarujá. E assim, a gente valoriza muito essa dedicação,
mas é uma coisa que aconteceu naturalmente. É um carinho, um afeto que a gente conquista um pelo outro, que faz com que as pessoas, por exemplo, o Daniel e a Nalva, que moram em Cubatão, também fazem aula aqui conosco. Ou então, vamos dar outro exemplo, uma coisa legal que aconteceu, que vai até abrir esse assunto que a gente vai falar. A Nath, que fazia aula conosco, que é do Guarujá, ela começou a fazer aula online agora. Já que ela não tá podendo vir, que ela tá trabalhando bastante, que ela mora longe também, da mesma forma que a Ângela mora. Mas a Nath voltou a fazer aula com a gente online. E tem um outro exemplo também que a gente sempre dá, que é o da Ângela Bueno, também, que mora em São Carlos e que começou a fazer aula online também. Exatamente. Então, assim, agora que a gente tá voltando parcialmente às aulas presenciais, a Ângela voltou às aulas presenciais, né? Parcialmente, com todo cuidado, com tudo que a gente vem fazendo. Quem tá vendo as aulas sabe que a gente usa máscara, face shield, o álcool gel a cada troca. É um sistema que está funcionando. Graças a Deus ninguém se contaminou. As pessoas estão conseguindo se manter com saúde e se divertir, fazer aula, cuidar da sua mente, do seu corpo. E aí, tudo isso começou há um ano atrás, né? Quase um ano atrás. Dia 16 de março vai fazer agora um ano. E aí as aulas presenciais passaram a ser online. Como é que foi isso para você? Explica um pouquinho de como foi o teu processo na pandemia. Então, quando começou, né, que anunciou, aí foi no grupo, vocês fizeram um vídeo, né, ia fechar. Aí eu fiquei assim, beleza, uma semana, duas, né, dá até uma descansada, uma desacelerada. Aí depois, o negócio foi ficando complicado, aí eu falei, meu Deus, e agora? Né? Aí eu parei de trabalhar também, né, e teve o contrato suspenso. Então, eu sabia que eu ia ficar em casa, que eu não tinha a casa para vir, porque não podia. Aí aquilo ficou, não, vai acontecer alguma coisa boa, não é possível. E aí aconteceu, começou as aulas, né? Então, assim, para mim foi um alívio, porque, assim, às vezes, Thiago, você até, assim, bem sincero, às vezes quando chegava o horário, eu não estava preocupada que o que você ia ensinar, o que eu ia aprender. O fato de ver as pessoas ali, que eu estava acostumada a conviver, ver você, ver a Renata, para mim já estava bom. Se você falasse assim, hoje só vamos conversar, para mim estava ótimo. Eu queria era ligar o celular, entrar lá no Zoom e ver todo mundo ali. Perfeito. Entendeu? Pessoas que eu não tinha muito contato, porque o horário não batia, o dia não batia, teve aproximação através do Zoom, né? Eu ganhei uma afilhada, a Carlinha, que, nossa, eu via aquela, assim, saindo, eu encontrava aqui no baile, não conversava muito, era oi, tudo bem? E agora não, quando eu encontrar a Carla, o assunto vai ser outro, entendeu? Perfeito. Porque já tem uma amizade através das aulas online, entendeu? Perfeito, perfeito. Conheci pessoas incríveis, assim, também, né? Legal. Aí foi muito bom, assim. Eu não perdi as minhas aulas, assim, gostava muito. Verdade. Ó, a Ângela, ela é muito tímida. Ela é de verdade, tá? Tem pessoas que falam assim, eu sou tímida e tal. É história, é história. Algumas pessoas realmente tô brincando, tá? Tô tirando salto. Todo mundo tem o seu nível de timidez. Só que a Ângela, ela é muito tímida. Ela é muito tímida. Até você pegar um papo com ela, começar a conversar, pegar intimidade, leva um tempo. E a gente brinca aqui que ela é um chihuahua, aquele cachorro latindo bravo. Tô brava. Nossa. Aquele cachorro, sabe, o Pincher, aquele cachorro pequenininho que tu passa do lado e ele fica latindo. A Ângela é assim, ela não é só tímida, ela é brava. Ser humano raivoso, viu? Aí, não, mas é um amor. Aí, pra ajudar, o online, ele trouxe algumas coisas diferentes, como um foco, uma visibilidade que nas aulas coletivas a gente não tem. Porque muitas vezes quando alguém vai falar alguma coisa do tipo, ou a gente tá passando algum conteúdo, ou alguma dinâmica, alguma brincadeira que a pessoa seja o foco, ela fica 100% na tela. E quando as pessoas se veem na tela no começo, elas travam, né? E foi um processo. Foi um processo pra Ângela desbloquear um pouco
essa parte do foco, da atenção para ela. Muitas pessoas não estão acostumadas com isso, né? E não tem problema. E foi uma coisa legal, porque a gente viu uma outra parte da Ângela se desenvolvendo. Que é essa parte do menos envergonhada, né? Menos timidez. E foi uma coisa bem legal, porque a gente fez uma brincadeira chamada Liderança da Semana. E toda semana alguém trazia um assunto pra pautar, pra conversar com a galera. E a Ângela, ela fez 2 ou 3, né? Lideranças da semana. Não, fiz 2. Duas lideranças da semana. Relutando um pouco no começo, mas ela foi desbloqueando, se desafiando e conseguiu liderar 2 reuniões. Olha que coisa boa. Então, as reuniões online, elas serviram com outros propósitos, né, para nós. E uma das coisas que ela desenvolveu, esse sistema online, foi a aproximação das pessoas também com outras pessoas, como a Ângela falou. A gente fez uma brincadeira chamada o apadrinhamento, que a gente tem aqui na casa. Que a gente faz com que uma pessoa apadrinhe outra. Uma pessoa que tem mais tempo de casa, da dança, ela acaba apadrinhando uma pessoa que tem menos experiência na casa. Então a Ângela apadrinhou a Carla Jaci, que tinha menos tempo de casa, e aí a Ângela passou a ser madrinha dela. E gerou uma conexão, um vínculo diferente entre as duas. E é isso que a gente conseguiu desenvolver, uma das coisas que a gente conseguiu desenvolver na aula online. Então as pessoas falam que não tem calor, que não tem amor, que não é a mesma coisa, e a gente em parte concorda que realmente não é a mesma coisa, nunca vai substituir, mas ela pode trazer coisas tão boas quanto no presencial. Não tem um toque, não tem um calor, não tem aquele momento a dois, mas tem outras coisas em pauta, tem outras coisas gostosas para se desenvolver online. E isso foi um exemplo assim pequeno de tudo que a gente viveu diante dessas reuniões. E aí a gente começou a ver uma Ângela mais extrovertida, mais solta, menos tímida. Era na hora de fazer o exercício lá das aulas, eu colocava a câmera dela em destaque e ela ia lá e fazia. Então, foi uma coisa diferente, porque assim, vou contar até um episódio, Angelita. Quando a gente tava no ensaio, e eu não lembro qual foi o exercício, eu acho que tinha que fazer sozinha a coreografia, né? Aquele episódio com você no ensaio? Que você caiu em prantos? Na aula, né? Sim, que eu chorei. Foi no ensaio, foi no ensaio. Foi ensaio. Foi. Foi a primeira vez que eu participei. Não foi o Sweet Home? Foi o Sweet. Foi Sweet. Eu não tinha nem experiência, nunca tinha me apresentado, ia ser minha primeira apresentação. E aí, vamos contar esse episódio, conta aí. Então, aí chegou um determinado momento que você pedia, né, para fazer sozinha a coreografia. E eu travei, eu não consegui fazer sozinha ali no meio, com todo mundo olhando, e eu chorei. Fiquei tensa. Aí eu falei, naquele dia, eu falei, nossa, era outro Thiago ali, né? Não era o meu professor, era outra pessoa ali no ensaio, né? É porque... Aí eu fiquei, assim, muito tensa. Porque realmente, dançar assim sozinha e vendo que né, alguém estava olhando, então eu não consigo, eu travei mesmo. Aquele dia foi... Mas não me tirou a vontade. Eu falei, não, eu tenho que superar, né? Sim. Também não ia abandonar nada. O que acontece é que a nossa mente, normalmente, é o nosso maior desafio, né? A maior parede que a gente enfrenta na vida. E aí dizem que só você pode se impedir de fazer as coisas. E eu concordo, realmente. Então, nesse momento, os desafios que eu gerei para a Ângela, eles foram tão grandes que ela viu o quanto essa situação era diferente da aula, da realidade da aula. Porque na aula, o resultado que você gera é fruto do teu estudo, da tua dedicação. No ensaio, a minha responsabilidade é te fazer gerar resultado. Na aula, eu também tenho esse propósito, mas eu deixo a corda mais frouxa, sabe? Vamos andar na velocidade que os alunos propõem. No ensaio, como a gente tem data para cumprir, meta para cumprir, a gente pensa em como que eu vou chegar lá de uma forma mais eficaz.
e aí eu vou gerando desafios. E um dos desafios era fazer os homens e as mulheres, ou cada um no seu papel, que os homens eram os condutores, as mulheres eram as conduzidas, cada um saber a sua parte na coreografia sem estar conectado fisicamente com outra pessoa. E esse foi um dos desafios mais fortes na época, que já faz muito tempo isso. Faz tempo. E a Ângela, ela sentiu essa pressão, todo mundo olhando pra ela, né? Foi. Entrou em foco nesse momento, e aí ela acabou entrando em prantos também. Sim, mas foi bom, foi muito bom. Foi bom porque eu tenho até um vídeo depois que passou, você fez de novo. E eu fiz sozinha. Perfeito. E esse vídeo é o único que eu não apaguei, entendeu? Porque tinha vários vídeos de ensaio e esse tá lá até hoje. Ai, que legal. Entendeu? Esse eu não apaguei, porque eu fiz sozinha. Foi uma coisa marcante. Mas aí foi. E assim, eu lembro que eu tava muito tensa, porque eu falei assim, nossa, quando chegar a hora, será que eu vou travar? Chega lá, eu não vou conseguir dançar. Eu fiquei com muito medo disso, né? Porque eu falei, é a minha primeira vez, mas nossa, eu cheguei lá, eu dancei, daqui a pouco eu já estava agradecendo, porque foi tão rápido. Sim. Né? Sim. E foi tudo muito bom, muito lindo. Legal. Isso é muito importante. Porque eu acredito que a nossa responsabilidade como professor ou coreógrafo é fazer com que as pessoas passem a ter resultados que nem mesmo elas imaginam. E foi muito do que a gente viveu nesses últimos anos. Então a gente conquistava resultados através de desafios e muitas vezes as pessoas se sentiam desafiadas e isso gera um desconforto, gera você acaba saindo, né, tirando a pessoa da zona de conforto, gera uma certa irritabilidade. E as pessoas depois, quando veem o resultado, elas passam a agradecer, elas passam a acreditar mais. Não só no que a gente fez, mas também no que elas podem fazer. E isso é muito importante. Então, a nossa responsabilidade como professor também é fazer isso. Mas eu acredito que na aula a gente consegue equilibrar um pouco mais, porque a gente não tem um prazo para cumprir, né? Não tem uma data para chegar lá e apresentar. Para levar também... Nenhum aluno vai gostar de se apresentar e depois se olhar e falar assim, caramba, eu não gostei desse negócio não, né? Não gostei. Não gostei desse resultado não. O aluno, ele quer chegar lá e falar, caramba, valeu a pena. Toda a dedicação, esse tempo todo valeu a pena. Obrigado. Eu agradeço você, mas eu também estou muito feliz de ter me dedicado e de ter conquistado esse resultado. Eu gosto de ouvir isso no final. E aí todo o esforço, toda a dedicação vale a pena. Então, às vezes traz alguns choros, né? Pelos desafios. Mas vale a pena. Aí vamos contar um pouquinho de como foi o processo antes da pandemia, que foram as últimas apresentações. Foi a última apresentação, o show da casa, que foi o aniversário e tal. Como é que foi essa preparação? Foi mais tranquila? Você já estava mais preparada? Como é que foi? Já. Tanto é que eu fiquei em duas, né? Duas coreografias. Aí tinha samba e o zouk, né? Que era uma coisa que foi, nossa, uma só tá bom. Nunca que eu vou conseguir fazer duas. Eu fiz, e eu lembro que num determinado momento, não sei se você lembra, eu até cobrei de você porque eu queria participar mais da coreografia. Só que não dava, porque era muita gente. Uhum. Aí eu falei, não, aquele momento eu podia fazer, porque eu entro e saio. E aí tem, né, dava pra entrar. Eu queria mais, só que não dava, porque era muita gente, tinha bastante meninas, né? Uhum. Então eu tinha que, né? Olha a reviravolta. Olha isso, ó. Eu podia ter ficado na minha, né? Antes? Ai, graças a Deus, é pouquinho a minha participação, tô de boa. Mas não, eu queria estar mais, entendeu? Não, mas isso é muito legal. E assim, foi uma coreografia bem desafiadora, não só para os alunos, mas também para mim. Porque eu montei uma coreografia com 5 homens e 7 ou 8 mulheres. Acho que foram 8 mulheres. Então eu montei no modelo onde eu consegui trazer um pouco das experiências das danças urbanas, como eu já citei em outro podcast. Eu trouxe um pouquinho dessa experiência e comecei a elaborar algo diferente. Não só vinculado ao zouk, as danças a dois, mas também
as danças urbanas. Então eu trouxe um pouquinho dessa essência e foi um desafio pra mim. Porque fazer isso com pessoas que fazem parte desse universo é uma coisa. Agora, alunos que estão acostumados a dançar a dois é outra. Então foi um processo desafiador pra mim e pra eles. E eles aceitaram o desafio e foi um negócio bem maluco, foi bem louco, foi bem legal. A galera gostou bastante do resultado. E a reviravolta aí na história, tá aqui a dona Ângela, mal queria participar das coisas, né? Quando tinha ensaio, essas coisas assim, ela se sentia desafiada demais, apertava a porca até afrouxar o parafuso, né? E ela ia até o final, mas ia apertando o parafuso e a porca. Na última apresentação, o ser humano me questionou, me indagou porque ela não tava dançando mais. Oi? Olha só! Por que eu não danço mais? Por que eu não faço mais participações? Bestado, mas isso é muito legal ver a confiança, a segurança da pessoa. E ela é uma pessoa que sempre me trouxe resultados prontos. Então a gente falava assim, ó, gente, tem dessa parte até essa parte pronta. Ensaia, traz isso mais preparado, né, com mais habilidades nesse assunto, e aí a gente consegue avançar com mais tranquilidade. Então, por isso que ela sentiu essa confiança toda também, porque ela gerava resultados, né? Não que os outros não gerassem, é que cada um tinha um ritmo, cada um tinha uma velocidade. E aí, a Ângela, ela sempre se deu bem, pelo menos depois dessa, eu acho que depois desse start, desse gatilho, que você vivenciou lá, que você dançou sozinha, e você viu como aquilo era importante, o teu potencial mudou, né? Aumentou, né? O teu teto de habilidades, ele aumentou, ele foi subindo. Isso é muito legal. Muito legal, porque, o ser humano chorou, entrou em prantos lá, mas ela viu o quanto aquilo valeu a pena, porque as habilidades que ela conquistou individualmente fazia com que ela suprisse uma necessidade na dança que o parceiro ou a parceira dela poderia não suprir naquele momento. Então ela tinha segurança para fazer aquilo. Isso é muito legal. Eu acredito que nas danças a dois, são dois seres humanos dançando juntos, né? Eu tô falando uma coisa que pode ser óbvia, mas não é. São dois seres humanos, significa que são duas pessoas que dançam juntas. Ou seja, se um tiver habilidade e o outro tiver habilidade, os dois dançando juntos vão produzir melhor. Ou seja, o estudo, a dedicação e o resultado que isso vai gerar é obra dos dois, né? É uma coisa conquistada pelos dois. Os dois seres humanos ali dançando juntos. Então, o estudo individual, ele é importantíssimo também. Eu não estou dizendo que a técnica ela é mais importante do que a diversão. Mas a técnica faz com que você chegue naquele resultado com mais facilidade, com mais tranquilidade. E, automaticamente, com mais felicidade também. Bom, aí você se preparou, gostou, questionou, queria dançar mais. Começamos a pandemia, você se desenvolveu, fez liderança da semana, participou da Noite das Estrelas, participou do baile da casa, participou das aulas online regulares e os grupos de final de semana. Você agora participou do Cinema em Casa, você não para mais. Não vai. Não. Agora é foguete que não tem ré, né? Foguete não tem ré, a galera fala. E inclusive... É verdade. Inclusive, é uma coisa que... O Milton, ele sempre foi muito participativo na casa, né? Ele sempre esteve presente nas coisas, foi muito proativo em tudo. E teve um momento que a gente conversou, onde ele deu uma saturada, porque por ele estar tão presente, ele estava vivenciando muitas coisas e ele resolveu dar um tempo. E a pandemia serviu muito bem pra isso, pra ele, né? Já a Ângela foi ao contrário. A Ângela entrou em tudo. Entrei, né? A Ângela... Eu não consegui, Thiago, convencer o Milton a fazer. Eu tentei, mas eu não consegui. Mas não tem problema. Então, O Milton, a gente conversou aqui que ele precisava de férias, né? Eu pensei assim, ele sempre faz as coisas que eu peço, né? Ele quer fazer... Ele não fez. Falei, nossa, tá mudando, hein? Tá de olho. Mas tudo bem, foi o momento dele, né? Foi bom pra ele. Ele também. falou que ele precisava de férias depois da apresentação. E a gente brinca que ele que trouxe a pandemia. Porque ele falou que ele ia tirar férias depois da apresentação. Aí, tirou 8 meses, 9 meses de férias.
Depois da, da apresentação. Não, mas ó, eu não tenho o que reclamar, não. O Milton, ele sempre esteve presente e ele participou de basicamente todas as coreografias. Só não participou do fit dance e da dança do vento porque ele não foi convidado, entendeu? Senão ele ia, Senão né? ele ia. Ele ia. Senão Ia fazer o solo dele lá. ia fazer um quadradinho lá. Então, o Milton, ele é um cara muito participativo, ele é o braço direito da casa, a gente brinca, mas a gente sabe que ele tava sobrecarregado, né? E aí a gente resolveu também deixar a galera mais à vontade. Quem não queria participar do online, porque queria um tempo, porque não achava a mesma coisa, porque não achava interessante, porque não tinha condições para participar pelo aparelho, pela internet, não importava o motivo. A gente entendia e continuava com a galera que queria e podia continuar, como a Ângela. Bom, contamos um pouquinho de como você entrou na casa, do que fez você... Aliás, de como você entrou na dança, do que te trouxe pra casa, de como foi esse processo desses anos pra cá, como você entrou nas aulas, como você participou das apresentações. A primeira experiência de apresentação foi chocante, foi marcante. Tem o vídeo até hoje, depois tu me manda esse vídeo. Ah, inclusive, ela vai postar esse vídeo aí. Ela vai postar. Não! Vai postar. Ó, a gente tava brincando, eu tava falando com quem? Com a Bárbara outro dia. Foi uma convidada aqui, inclusive foi minha professora. Ela tava falando assim, tem que postar os vídeos, vai lá procurar sobre os vídeos dela e tal. E ela fazia assim, não. Mas brincando. Por quê? Porque, teoricamente, a gente se sente melhor e mais capaz hoje do que a gente era no passado. Mas a gente tem que se orgulhar, assim, do que a gente teve no passado. E ela falou isso brincando e depois ela concordou. Ela afirmou essa parte que faz parte da construção, faz parte da história, né? Então isso é valorizado, tem que ser valorizado. Hoje, se você se sente melhor, mais capaz, uma melhor dançarina hoje, é por causa desse vídeo, dessa construção que você teve no passado. Então tudo que a gente vivenciou precisa ser valorizado e essa história pode ser compartilhada com mais pessoas. Para todo mundo ver o quão você é boa hoje, dançarina, ser humano, em tudo, em toda a área, e a tua história, o que você vivenciou. Porque quem olhar você dançando naquela época e olhar hoje, vai ver uma grande evolução. Graças a Deus, que bom. Então isso faz parte da nossa história e tem que ser comemorado sim. Sim? Sim. Então vamos compartilhar esse vídeo? Vou procurar. Vou procurar, sim, com calma. Tá bom. Beleza, bom. Quer deixar suas considerações finais, Angelita? Sim. Gostei muito de participar. Obrigada pelo convite. Gratidão por tudo, né? Gratidão à casa, a Rê, a Gé, a equipe. E é isso. Maravilha. E só uma coisinha rapidinho que eu vou falar. Quando voltou às aulas presenciais, assim, eu gostei mais de mim dançando, entendeu? Porque, querendo ou não, eu aprendi a dançar sozinha, entendeu? E o meu interesse no começo que o Milton entrasse na aula era para eu dançar com ele, porque eu ia dançar sozinha. Perfeito. Aí ele não quis, não gostou, beleza, ficou no tempo dele. E aí, conforme foi passando as aulas e eu aprendi a dançar sozinha, aí eu falei assim, eu posso, é bom, aprendi, né? É legal dançar sozinha. E aí, agora, quando voltou presencial, não sei se você percebe, antes, quando eu aguardava a troca, eu ficava quieta, ficava parada esperando a minha vez. Agora, enquanto tá todo mundo dançando e eu tô esperando, eu tô ali dançando. Uhum. Eu tô fazendo sozinha as coisas que eu consigo lembrar, ou uma coisa que eu não tô ainda muito bem, eu tô ali treinando sozinha. E era coisa que antes eu não fazia. Perfeito. Entendeu? Eu esperava a minha vez de culpar para poder dançar. E agora não, eu fico ali no cantinho, e aí eu vou testando. Às vezes é coisas que eu vi num vídeo, aí eu falo, será que eu consigo fazer aquilo? Aí eu testo, entendeu? Porque eu gosto tanto que eu assisto muito vídeo de dança. Legal. Samba, então, eu sigo muito, né?
a galera do samba, então eu gosto de ver. Aí eu fico assim, nossa, eu queria fazer aquilo. E aí, num momento que eu tenho oportunidade, eu tento, né? Eu não tenho a Perfeito. técnica, mas eu tô ali tentando. Claro que tem. Tudo que você tem hoje Aí, te faz reconhecer o que tá acontecendo no vídeo, né? e agora, assim, eu tô gostando mais, assim, de dançar sozinha. E quando eu vou com o par, eu sou livre, né? Legal, legal, muito bom. Você ensinou isso pra gente, né? A ser livre. Todo mundo pode fazer o seu, dançar. E a sua dança individual é muito legal, porque antes ficava meio presa também, né? Perfeito, Ao Ângela. par, assim, com medo de, se eu vou atropelar ele. Não, eu tenho que fazer o meu. Não atrapalhando ele, né? Perfeito. Mas, Ó, porque às vezes é uma tem, coisa, né? é muito importante, porque assim. Agora eu gosto de aparecer, Ó, dançando. gente, eu vou falar sobre dois pontos. O primeiro ponto é que a Ângela, ela veio um pouco desafiada pra cá, pro podcast, mas olha como ela tá à vontade falando. Olha Queria falar mais. Ah, coisa boa! E eu tô aqui Queria falar dos preocupado. meus companheiros, né, de online, que foi o cabo de vassoura, Ah, a troca do meu Deus! guarda-roupa, o Ó, espelho. então vamos fazer o seguinte, Entendeu? vamos fazer o seguinte. O Eu vou, banquinho. ó, todo mundo que já veio aqui, eu quero trazer uma segunda vez com outro quadro no programa. Então a gente vai preparar um segundo programa pra tu contar de toda essa tua experiência, porque vai ter um quadro especial com todos vocês. Mas, antes da gente finalizar de verdade, aproveitar que você tá à vontade, eu vou falar um pouquinho sobre essa parte também. Adorei o gancho. Essa parte que essa questão que a gente está discutindo na dança, sobre o empoderamento da mulher, sobre essa questão onde até onde é permitido a mulher ir na dança e tudo mais, que é uma coisa, né, que antigamente era discutido bastante, porque ele mandava e ela obedecia, aí passou a conduzir e ela é conduzida, enfim, são várias nomenclaturas, várias denominações, mas a grande questão aqui, o grande desafio é fazer com que elas se sintam cada vez mais capazes. Porque elas foram muito podadas, e inclusive por mim. Eu acredito que, eu já falei isso, em algum nível eu já fui machista na minha vida. Eu fui. A nossa sociedade é machista, a dança é machista, e hoje eu tô nesse desafio de cada vez mais podar menos as mulheres, dar mais abertura, mais espaço para elas falarem, dar mais capacitação para elas falarem, dar mais capacitação para os homens ouvirem, ou vice-versa, para elas ouvirem e eles falarem, de um jeito equilibrado, gostoso, saudável, onde ninguém diminua de ninguém, onde as pessoas não mostrem que elas são mais poderosas que as outras. A ideia é todo mundo dançar e se divertir. Só que a nossa dança, a nossa sociedade, por si só já é machista, de natureza já é machista. Então a gente está tentando dançar e se divertir, mostrando o que elas podem fazer. Porque elas são meramente seguidoras de alguém? Elas são meramente conduzidas na dança? Ou eles são meramente seguidores e conduzidos? Não, eu acho que vai muito além disso. Acredito que vai muito além disso. Então a gente está desenvolvendo esse papo, esse assunto em todas as aulas. E as meninas, elas foram muito mais presentes nas aulas online. Então as nossas aulas, elas foram basicamente voltadas para elas, para as mulheres. E isso é muito legal, porque eu sou um homem, num papel, no momento, no lugar de fala de um homem, mas que tenta ter uma visão mais aberta para ajudar as mulheres nessa questão. Isso é uma coisa que eu venho conversando com outras convidadas aqui, e a Ângela está se sentindo cada vez mais capaz. Ela se sente cada vez mais com mais espaço para falar. Então, essa confiança que ela está conquistando é uma coisa que aconteceu por causa da dedicação dela. É um resultado diante dessa pandemia, que ela acreditou que as aulas online poderiam gerar outros resultados. Olha só, na verdade o interesse dela era encontrar a galera, como ela falou, e acabou gerando esse resultado, né?
Foi uma consequência, ela estava online, as coisas aconteceram, porque a gente se encontrava pra dar risada, pra chorar, pra falhar... Pra chorar. Pra falar palhaçada, mas Nossa, foi tinha... muita emoção. Tinha, né? A galera Tinha. se desmanchava nas aulas, a gente preparava umas coisas bem gostosas, bem fortes. E era uma coisa bem desafiadora pra nós, porque fazia com que a gente procurasse formas de divertir e emocionar a galera através do online. Olha só que coisa legal, né? E deu certo. E aí, uma das coisas também que deu certo foi esse empoderamento. Foi essa ideia onde, como que eu vou fazer um conteúdo de valor online? Né? Eu tenho certeza que muitos professores pensaram nisso. E é desafiador mesmo. Mas a gente conseguiu também. Se você conseguiu, que bom pra você também. Conseguiu empoderar teus alunos, fazer teus alunos se divertirem, se emocionarem. Não importa o método, gente, importa é que a dança, a gente não fala que a dança transforma as vidas das pessoas? E por que a dança online ela é menos valorosa? Porque não tem um calor humano, pele na pele? Nesse momento a gente foi privado disso, então o que prevalece? A dança não transforma a vida? Então transforma através de uma tela. Tá tudo bem. Faz aquele amor, aquele carinho, faz aquela emoção, aquela risada chegar no aluno através da tela, né? Eu tenho certeza que o teu aluno tem alguém aí do outro lado da tela que vai querer isso. Tem alguém do outro lado da tela que só tá esperando. Se você ouvir, se você vê as nossas aulas, a galera chorando, sorrindo, gargalhando, se você só ouvir, você não imagina que tá online. Por causa da intensidade do que a gente vivia. Verdade. E eu acho que uma das coisas que também a gente acabou conquistando é essa facilidade aqui, ó, de vir, colocar um celular na frente e conversar com uma pessoa. Coisa que eu tenho certeza que há um ano atrás, antes da pandemia, a Ângela não faria. Pra gravar um vídeo dançando comigo foi uma luta. Foi uma luta. Eu tive que implorar, Ângela, dança uma música comigo, sou eu. A gente tá aqui há anos. Você lembra que eu quase implorei pra tu? Se quiser pedir de novo, pode pedir. Ah! Vídeo. Ó, ela na verdade ela quis descontar aquela dança que eu não chamei ela na primeira aula, entendeu? Ai, meu pai. Então, assim, essa facilidade que a Ângela tá vindo aqui, conversando e trocando uma ideia, eu acho que... não, tenho certeza que é diante de tudo que ela viveu na pandemia. E assim, a gente preferia estar no presencial 1000 vezes, né? Não tem discussão. Eu não queria ser privado eu não queria ter que usar máscara, eu não queria ter que usar álcool gel a todo momento, me preocupando onde eu coloco a mão, se eu higienizei. Eu não queria me privar de abraçar as pessoas, de beijar. A gente preferia dançar em contato sem se preocupar 1000 vezes. Só que a gente tá vivendo uma situação que é muito maior do que a gente. E a gente precisa cuidar não só de nós, mas também das pessoas que estão à nossa volta. E então, foi a alternativa que a gente arrumou. E foi uma coisa muito boa. A gente conseguiu conquistar algo tão gostoso quanto no presencial. Que são privilégios e benefícios diferentes, eu já falei. Não vai substituir. Mas trouxe outras coisas, outras sensações, outras risadas. Caramba, me empolguei aqui. Fala tu agora, Ângela, vai. Tem mais alguma coisa que tu quer falar? Mas não fala sobre essa parte das aulas online não, porque a gente vai falar num quadro especial com você aqui. Ah, tá bom, não. Tá bom, então. Ó, já que a Ângela tá se sentindo à vontade, eu vou trazer ela no quadro especial que vai ter com os futuros convidados. Aliás, com os convidados atuais no futuro. Então, a gente falou um pouquinho sobre esse processo da pandemia, falamos os benefícios que isso te trouxe, as conexões que isso pode trazer e acabou te levando, né, te trazendo conexões com pessoas que você às vezes só cruzava no baile, às vezes não tinha contato, e muitas vezes no presencial a gente é privado ou por causa da correria a gente não vivencia algumas coisas que o online acabou proporcionando. A gente falou sobre a tua experiência chocante como primeira apresentação, primeiros ensaios, como tudo isso aconteceu e te ajudou a ter mais confiança. E olha só, uma coisa vai encaixando na outra, né? Porque essa experiência chocante te deu mais confiança
mas às vezes não te deu combustível bastante como o que você conquistou hoje na dança individual. O combustível que você teve na pandemia, o quanto isso te preencheu, te ajudou a ter mais confiança e tudo mais, enfim. Bom, tem pessoas que a gente acompanha, que são convidados aqui futuros, que a gente é fã, tanto eu quanto você, no futuro estarão aqui no canal. Então a Ângela falou aqui um pouquinho sobre o pessoal que a gente acompanha no samba, tem uma galera do Zouk também. Então assim, tem profissionais renomados, e eu vou dizer uma coisa aqui que eu espero que você leve de uma forma positiva. Eu, quando convidei esses profissionais e essa galera aqui da casa, primeiro a galera da casa, eles topam tudo, né? Eles são loucos como eu. Eu chamo, vamos fazer um baile online, a galera, bora. Vamos fazer o cinema em casa, bora. Vamos fazer a Noite das Estrelas, bora. A galera topa tudo. É bagunça, é diversão, a galera tá topando. E isso é muito legal, porque mostra o carinho que eles têm e o quanto eles acreditam no nosso trabalho. E a Gé e minha mãe sempre tá comigo, né? Qualquer projeto, elas abraçam também. E também vale frisar aqui que toda essa galera que eu tô convidando, esses profissionais de fora, Raíssa Matos, Marcela Bonança, Kelly Reis, Bárbara Rodrigues, tem o Marcos, tem uma galera aí de fora da casa que eu convido e eles não pestanejam, eles não pensam duas vezes antes de dizer sim. E eu fico muito, muito feliz com essa humildade. Já convidei outros profissionais renomados e eu só tenho uma mensagem para você aqui que aceitou o meu convite, tanto Ângela quanto os outros alunos da casa, a Val, a Carlinha, a Miriam, as Carlinhas, a Ângela Bueno, todo mundo, o Milton, a Val, todo mundo que já aceitou o meu convite, que já participou do programa. E você que eu citei o nome, você que eu não citei o nome, deixa eu lembrar também, Miriam, a Mari Solange, que mais? Me ajuda a lembrar. O Dani Analva, que mais? A Milton falou? Angélica Salvino, Milton Alexandre, falei. Eu acho que eu falei todo mundo. O Marcos, falei. Bom, todo mundo que participou desse programa, todos vocês são especiais. Vocês aceitaram e acreditaram no meu projeto. É um projeto pra gente falar sobre dança, pra conquistar mais pessoas pra dança, pra trazer mais pessoas, pra cativar outras pessoas, pra fazer o teu trabalho ou a tua dança chegar em outros lugares, pra fazer com que mais pessoas te conheçam, pra que você esteja no baile e a pessoa lembre de você e fale: ah, você é a Ângela lá do Guarujá, quero dançar contigo. Sabe? É essa transformação que a gente quer fazer. Não é que esse programa vai se tornar um estouro. Tomara que sim, mas não é esse o meu intuito. É fazer com que as pessoas das danças se conheçam. Que esse universo seja mais compartilhado. Para que mais pessoas realmente vivenciem coisas umas com as outras. Né? E não fiquem separadas em grupos, o que é uma coisa natural, não é ruim, porque todo mundo tem afinidade com o seu grupo e tal, mas que esse grupo se expanda, que esse grupo se abra para mais pessoas entrarem e trocarem, né? Enfim, então a minha ideia aqui é falar sobre dança com pessoas que gostam de falar sobre dança, pessoas que gostam de dançar, que já dançaram, que contribuíram e contribuem com a dança de alguma forma. Seja de salão ou seja algum tipo de dança. Então você que já aceitou esse convite e participou desse programa, ou ainda não participou, eu agradeço imensamente pela sua humildade e por você nem pensar duas vezes. Principalmente você hoje que está aqui, meu amor. Agradeço, Thiago. Foi muito bom, foi divertido. Ah, coisa boa. Nem tô nervosa, não tô nervosa mais. Nem sentiu o tempo passar, né? Depois do bom dia, boa tarde, boa noite, ficou tranquilo. Aí, tá vendo? Ó, papo mais de hora. Foi tão gostoso que ela nem sentiu. Que delícia. Foi bom, muito bom. Ah, obrigado, meu amor. Bom, conversei aqui com essa maravilhosa Ângela Pereira Leite. Siga ela no Instagram e cobre o vídeo que ela vai postar já, hein? Ela vai postar. Pode ir lá no Instagram dela e fala: Ângela Pereira Leite, eu quero ver o vídeo de você dançando. E hoje conversamos com essa maravilhosa.
a primeira dama. A gente não falou do teu apelido, né? O Milton, a gente brincava que o Milton era o 06 lá do Bop, né, do Tropa de Elite. Era o 06, a bandoleira 06. E a Ângela é a primeira dama, que é a mulher dama. É a mulher do primeiro damo. Ai, Ângela, gratidão pelo teu tempo, viu? Gratidão minha, tio. Obrigada, valeu. viu? Muito obrigada mesmo. Valeu. Foi uma superação. Não esquece desse episódio aqui, quando eu te convidar pro próximo, pra tu pensar... Não, agora não. Pra tu pensar em como foi gostoso e fluido aqui, ó. Aí você vai... No próximo, eu vou gravar a reação dela, gente. Vocês vão ver. Ela vai ficar nervosa de novo, vocês vão ver. Ai, coisa boa. Foi gostoso, foi fluido, foi leve. E eu fico muito feliz de ver o quanto você evoluiu nessa questão do falar para as pessoas, de se comunicar, de ter menos timidez. Não que alguém deva, né? Alguém seja obrigado a isso. Mas eu acredito que a vergonha, a timidez, ela bloqueia muitas coisas, né? Ela priva a gente de algumas coisas na vida. E quando a gente vai se soltando mais, a gente vai vendo quantas coisas boas a gente pode viver, né? Sim. Ah, coisa boa. Então tá bom, ó, você que tá assistindo esse episódio com essa maravilhosa, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo e ativa o sininho pra receber as notificações. Assim o YouTube te avisa quando sair episódios com esses maravilhosos aqui que estão chegando no canal. Sim, espero que você tenha gostado do nosso papo, da história da Ângela. Siga a gente nas redes sociais, tanto o podcast quanto a Ângela. E a gente se vê nos próximos episódios. Um beijo, um abraço e até mais! Tchau!